classes e funções narrativas. Então, vamos lá. Então, Quem joga D&D quinta edição está acostumado a um modelo de antecedente mais classe, né? Ou seja, tem uma parte da história do personagem que é o que ele faz antes de ser aventureiro e a outra que é o que ele faz depois que ele se torna aventureiro. O Ordem Paranormal vai fazer uma coisa muito parecida. Tipo, ao invés de antecedente, você vai chamar de origens e você vai ter a classe propriamente dita. Então, as origens são o que o seu personagem faz antes de ser recrutado pela Ordem e a classe é o que você faz dentro da Ordem. Então, a diferença é um pouco na variedade, porque são só 3 classes disponíveis, por mais que você tenha subclasses, né? Que são combatente, esse da esquerda aí, o especialista que é o do meio e o ocultista que é o da direita, que é mais ou menos uma consolidação dos papéis que normalmente a gente atribui no D&D, quando a gente fala que tem combatente, especialista e conjurador. E aí você vai ter algumas variantes dentro delas, né? Nenhuma surpresa, o combatente é quem vai pro tiro, porrada e bomba. O especialista é quem manja de perícias específicas e combates situacionais. E o conjurador, o ocultista é quem conjura magia. Não tem muito segredo. A grande questão para mim aqui é justamente o fato de que o sistema não foi pensado para ser algo abrangente como o D&D. Deixa eu explicar melhor. Sempre que eu planejo as minhas campanhas de D&D, eu tento fazer um balanceamento melhor tendo meu grupo. Então, se tem mais jogador que gosta de combate, vai ter mais combate. Tem mais jogador que gosta de interpretação, tem mais situação social. Se tiver mais gente que gosta de exploração, se tiver mais gente que gosta de puzzle, etc. Então, assim, a questão é que o Ordem Paranormal, ele é pensado originalmente para ser um sistema de investigação sobrenatural, mais focado na resolução do mistério. Tanto é que em vários contextos, a gente talvez fale isso depois, ele não é soft magic. O MH perguntou aqui se é soft magic. Não, não é. Ele tem uma magiazinha e a magia é relevante e pesada. E ela é acessível, de certa maneira. impactante tanto pro cenário quanto pro Impactante. personagem. Exatamente. Mas ele é um sistema focado na resolução do mistério. Então, vou fazer uma outra comparação. E aí eu estou citando um sistema que é referenciado pelo próprio livro. Chamado de Cthulhu. Chamado de Cthulhu é um sistema focado em investigação sobrenatural. Na maior parte das vezes, você está planejando. Você não está planejando. Você não está planejando ter longos combates com o que quer que seja o antagonista principal. Porque provavelmente o antagonista é alguma coisa que veio de Plutão e que vai te enlouquecer à primeira vista. Então, é por isso que quando você vai jogar um outro sistema, que é o Rastro de Cthulhu, os caras resolveram criar uma variante. Então, você pode jogar o Rastro de Cthulhu na versão Cult, que é a versão semelhante ao chamado de Cthulhu, que é essa coisa mais inspirada na literatura original do Lovecraft. E você tem a versão Pulp, que é justamente para abrir espaço para as aventuras que sejam mais na linha do eu vou matar o Cthulhu com um tiro de 12. Né? Quando você estabelece essas linhas dos personagens no Ordem Paranormal, e aí essa é a minha opinião pessoal, tá, gente? Se você... eu discordo aí no chat. Você cria um conflito que o universo de Ordem Paranormal é pensado para ser um cenário de terror, com criaturas extremamente poderosas e uma dimensão ritualística e investigativa para resolver os mistérios. Tá? Então eles têm, por exemplo, um negócio chamado Enigma do Medo, que existem criaturas que só podem ser derrotadas se você descobrir o enigma do medo dela. Não adianta você matar ela com um tiro de 12, se você não descobrir o enigma do medo, ela volta. Então tem uma dimensão de investigação, uma dimensão ritualística que é tão importante quanto, ou mais importante, na verdade, mais importante até, do que o combate em vários momentos. Ele é pensado para ser esse cenário. E isso é um conflito direto com o estímulo ao combate. Não é que não pode ter combate. É que, para mim, quanto mais combate você tem numa aventura de terror, menos terror ela é. O Vermelho pode discordar. Mas na minha cabeça, o combate normalmente dá uma sensação de paridade de armas. De equilíbrio de força. De ferramenta para escapar. De ferramenta para lidar com aquilo. E eu tenho a sensação de que o terror precisa de um senso de desequilíbrio em favor do antagonista. Que aumente o risco das situações. Se todo mundo... Se você começasse a assistir Sexta-feira 13 e você tivesse a sensação de que as pessoas podem efetivamente matar o Jason com um tiro de 12, você não ficaria tão apavorado. Certo? Mas quando você tem a sensação de que nada consegue parar ele, de que a única alternativa que você tem é escapar, de que o risco é muito grande, isso aumenta a sensação de terror. Então eu acho que é um sistema
por mais que o livro fale que os combates, especialmente contra as criaturas paranormais mais fortes, tendem a ser desequilibrados, tendem a ser impossíveis de vencer, são extremamente arriscados, eu acho que é um desencontro. É um sistema. Se você pega as classes de. Você tem toda uma classe de combate, metade dos especialistas são combatentes, são tipo sniper, o artista marcial, não sei o quê. Metade do sistema é focado em fazer voltado para o combate. Em um sistema de terror em que o combate deveria ser a última alternativa ou uma coisa temporária para você tentar resolver a parte investigativa e ritualística. E isso para mim é problemático. Isso para mim é um problema de design. Então, esse é um fator que você, se você quiser narrar, se você quiser jogar, você tem que levar em conta. Você tem que entender, você como narrador, tem que tentar balancear isso. Se o seu grupo vai fazer, quer fazer combatente, seu grupo quer fazer sobrenatural para baixinho, seu grupo quer fazer uma aventura pulp de Call of Cthulhu, talvez os seus monstros não possam ser os monstrões pica, fodão, que não adianta você tentar pregar fogo toda vez que não vai matar. Talvez você tenha que fazer uma aventura com mais minion, com mais criaturas mais fracas, mais em número, em que o combate seja mais equilibrado. Porque senão você provavelmente vai ter um problema sério nas rolagens de dados, nos testes de skill, para tentar resolver a parte investigativa, para tentar resolver a parte ritualística. Vai todo mundo morrer e vai ficar todo mundo frustrado. E o terror, ele trabalha na base do choque. Trabalha na base do choque. Porque se você está andando na rua, uma tarde de sol, com plena saúde, motivado, feliz, bem alimentado e tá tranquilão, acompanhado, você está numa situação muito favorável. Agora, quando você está sem equilíbrio, ferido, sozinho, qualquer coisa que você faça pode trazer certos riscos. Atravessar uma rua movimentada, você pode simplesmente não conseguir escapar do carro, cair. Então, quando você pega um idoso, mundo real, e ele está numa cidade grande, atravessar a rua pode ser um desafio. Ele tem medo. Ele tem medo das pessoas que se aproximam dele, porque ele não tem capacidade de reação. Isso é terror. Um jovem que sai andando por aí empinando a bicicleta, atravessa a rua de qualquer jeito, desce uma ladeira e nem olha para os lados quando ele está na bicicleta, ele não tem medo. Ele não se importa com o carro. Ele não se importa com o perigo. Ele tem recursos para safar. Ele tem recurso para escapar. Ele tem agilidade para desviar. Ele tem o freio da bicicleta. Ele tem equilíbrio. Ele tem capacidade física. Então, quando você trabalha terror, você basicamente trabalha com a ausência de recurso. Você não tem risco se você tem recurso. E, meu amigo, eu vejo os caras montando personagem de ordem paranormal que não tem explicação, cara. O cara é de nível baixo e Satanás apia pro cara. Então, assim, Satanás tá lá, tá? Tem o diabo no jogo. E eu vou falar sobre isso mais tarde. Essa é uma parte que me revolta um pouco. Então, assim, para você criar terror, você precisa de criar a incerteza, o desconhecimento. Mais uma vez, quando eu narrei o Ordem Paranormal, eles não sabiam o que eles estavam enfrentando. Quando eles enfrentaram um zumbi de sangue, eles não conseguiram identificar o que era, devido a todas as situações. Escuridão, lugar apertado, a situação. Por quê? Porque eu não falei, apareceu um zumbi de sangue, vou dar tiro nele. Eles viram alguma coisa, eles viram essa coisa agir, eles viram isso acontecer, e só depois que eles tomaram as primeiras ações, eles viram que era um zumbi. Tudo deles levava a crer que as entidades que eles estavam enfrentando eram de energia. Porque lembra dos 5 aspectos que tem? Acho que um deles é energia, se eu não estou enganado. Porque faz tempo, galera, e eu não guardei muito na cabeça. Mas é isso mesmo. Energia, sangue, conhecimento, medo e morte. Morte, isso. Morte. Então, assim,
Eles não, eles estavam, pô, tá tudo levando que é energia, tá tudo levando que é energia. De repente eles viram um zumbi de sangue. E aí eles falam assim, não, mas peraí, o que tá acontecendo aqui? E aí eles começaram a investigar, tendo essa dúvida. E aí eu tive que criar esse artifício, porque a partir do momento que os caras estavam envolvidos com eletrônica, os caras estavam envolvidos nisso, envolvidos naquilo, tudo estava levando eles para a energia. Eu não consigo provocar surpresa. Então eu comecei a colocar outras coisas acontecendo com outros tipos de influência para que isso acontecesse. E para isso eu tive que inventar uma criatura para fazer isso funcionar. E é uma criatura que ela tinha uma capacidade de desafio mesmo baixíssima. Eu acho que é a mais baixa que tinha, menos que um zumbi de sangue. Ela era praticamente vulnerável para qualquer um. Só que quando ela estava escondida, ela conseguia bagunçar, porque ela queria observar. Ela só vem quando a membrana. Depois eu vou achar essa criatura. Quando a membrana tá frágil, essa criatura vem. Porque ela quer observar o que está acontecendo ali. Ela quer acompanhar aquilo. Independente da energia que estiver vindo, né, do que está vindo ali do outro lado. E ela se esconde para isso. E para quando ela estiver perto de ser descoberta, ou quando alguém tenta impedir, ela consegue provocar influências que confundem a galera. E isso foi o segredo para a história se manter com suspense e com investigação. Porque senão eu simplesmente não conseguiria. Todas as criaturas elas são berrantes do tipo. A criatura é feita de energia luminosa e pronto, você não precisa. Acabou. Ele já sabe, bateu o olho, ele sabe o que é. A pele do zumbi vira do avesso, com veias, pronto, ele é de sangue. Não, acabou. Não tenho que ter conhecimento para saber disso. Eu li ali e falei assim: ah, beleza, ó, criatura de energia se comporta assim, criatura de sangue, pronto, acabou. Então eu tive que fazer isso daí. E isso aí realmente é uma falha. O mistério, ele deixa as coisas muito abertas. O combate, ele é só se não tiver saída, porque as pessoas só combatem quando não tem saída. Elas tentam resolver de outra maneira, tentam evitar. E quando acontece o combate, existem mecânicas que simplificam o processo, porque o sistema foi feito para ser como se fosse a história de um livro. E dificilmente o livro vai falar que ele mirou, ele atirou, e a bala percorreu, e pegou nele assim, e ele rolou. Ele não vai falar o passo a passo. Ele vai dar uma narrativa rápida do que está acontecendo. Então, assim, eu acho que as funções do Ordem Paranormal, elas são exageradas, elas são muito rígidas, e a função narrativa delas não combinam totalmente com o que você está enfrentando. Então, dos combates que eu estava narrando, sempre alguém sobrava. Porque você não tem um grupo coeso que junto consegue fazer um combate legal com todas as criaturas. Sempre alguém ali vai ficar debilitado contra o bicho. De alguma maneira vai. Pode ser que eu esteja errado? Pode ser que eu esteja errado. Se você acha que eu estou errado, nos comentários e fala. Porque o que eu vi foi isso. Você sempre tem um nicho muito isolado e personagens pouquíssimo. Como é que fala? Versáteis. Pouquíssimos versáteis. Quando você tem uma coisa que ele é bom, ele é extremamente bom. Ele é gigantescamente bom. Porque vai somando bônus de 5, bônus de 10, bônus de 15, bônus de 20. Mas quando ele é ruim, ele é totalmente ruim. Ele não tem um mais ou menos. Ele não é um cara, ele é bonzinho nisso. Não, não. Ou ele é muito bom, ou ele é muito ruim. E aí você tem nichos muito específicos que na hora do vamos ver, alguém vai ficar sem contribuir com a história. Foi bom saber que a sensação que eu tive lendo o livro foi a mesma que você teve narrando o sistema. Então. Nossa, isso aí sinto muito, mas foi uma das coisas que me deixou bem chateado com o sistema. E eu tava achando muito que era uma questão de eu não ter absorvido, sabe? Mas eu vi que existe isso. E uma das coisas que me deixou muito mais triste do que isso, não lembro onde no livro que tá, é que fala assim, quando o mistério é colocado, o próprio sistema fala para você ficar dando as pistas pro pessoal. Não é para eles descobrirem. Você tem que dar as pistas para eles.
Aí pô, então a investigação foi pro lixo. Porque eles Então, realmente não pra têm. que você tem atributo? Você realmente não tem jeito, pô, porque vai depender de teste. Se o cara fizer o teste, ele vai ser extremamente bom ou não vai ser bom. Então o cara vai achar a pista. Beleza. E se você tem que dar essa pista, você vai dar essa pista se ele não achar. Então acabou. Você não tem um meio É termo. aquilo, é aquilo que o Luiz fala, né? Para que você vai forçar um teste se você vai dar, se o resultado vai ser o mesmo? Exato. Para que eu vou fazer um teste se tanto faz o resultado? Exato. Exato. E isso daí, tá? Não é, ai meu Deus, o sistema não presta. Não, não. É porque é uma dificuldade gigantesca você fazer isso. E para quem tá acompanhando aí o Icorum Thanatos, que é o que eu tô narrando de mistério às sextas-feiras, a Ana passa direto, mas num monte de pista. Mas um monte de pista ela passou direto. Outras ela achou. Então, qual que é a ideia? A ideia é você colocar situações onde você não precisa ter o sucesso absoluto nem a falha absoluta, mas situações onde o meio termo te ajuda a seguir com a história.